Sempre que você lê alguma coisa relacionada ao Gol BX, em algum momento vai estar citado ali que a Volkswagen errou ao colocar o motor do Fusca em um carro que tinha uma proposta já muito mais moderna. Eu particularmente acho que a Volkswagen quis errar realmente ao colocar o motor air-cooled em um carro que já poderia ter um motor a água, e eu explico para vocês por que agora. Fica aí. Fala aí, meus amigos, Fabiano aqui mais uma vez, e a gente está fazendo um apanhado do que é o Gol BX, porque a ideia é me conscientizar de que é possível ou não é possível colocar um motor air-cooled na nossa Paraty, realmente fazer uma Paraty BX, não apenas com cara, mas com coração air-cooled. Esse cara aqui, ó, o Gol BX. Esse aqui, essa miniatura tá até meio rebaixada, hein? Posso até, de repente, pedir pro meu amigo Gustavo imprimir umas rodas de liga 15, ó, pra trocar, porque esse aqui já tá meio rebaixado. Esse cara aqui, ó, começou a ser fabricado no Brasil com motor 1300. E se tem um erro nessa história aqui da Volkswagen, é ter lançado o carro com esse motor. Ele é fraco para esse carro. Hoje em dia, 46 cavalos, coisa assim. E ele já não era muito bom no Fusca. Ainda que o Gol BX não tenha muito mais peso em relação ao Fusca, são 700 e pouquinhos contra 800 e pouquinhos, eu não acho que tenha sido certo por parte deles lançar esse carro com um carburador ainda, como era no Fusca, porque era um motor que não desempenhava igual aos da concorrência. Essa era a verdade. A proposta desse carro era realmente substituir o Fusca, algo que a Brasília não fez. Conviveram juntos, Brasília e Fusca, sem problemas. Os dois tiveram vendas muito parecidas, ao ponto da Brasília até, em alguns momentos, superar as vendas do Fusca, mas nenhum comeu o mercado de outro. Não é que o Fusca deixou de vender porque a Brasília existia. A proposta do Gol era essa, era matar o Fusca. Então, quando eles lançaram o Gol, eu acredito que a ideia deles era fazer essa transição da forma mais suave possível. E como é que tu vai explicar que um carro de entrada da Volkswagen vai ter, por exemplo, um motor a ar que tinha, sim, uma concepção mecânica muito mais avançada que a do Fusca, mas a manutenção era mais complicada, né? E convenhamos, a manutenção Fusca, Brasília, Kombi, essas coisas do motor air-cooled simples ali, cara, qualquer um faz. Eu faço. Um profissional, então, nem se fala. Quando a Volkswagen lançou esse motor, então, dentro do Gol, com um formato diferente ali, né? A turbina para frente e tal, era bem estranho. Mas em si o motor era o mesmo. Então, se tu pegasse uma capela do Fusca e colocasse no Gol, ia funcionar. Distribuidor igual, cabo de vela, essas coisas todas. Haviam pontos ali que eram diferentes, mas a concepção era a mesma. Então, se tu pegasse um motor de uma Kombi e largasse dentro do Gol BX, ia funcionar. Como eu já falei, o 1300 eu acredito que tenha sido um erro, mas o 1600 com dupla carburação colocou realmente o Gol numa situação melhor até que a dos concorrentes da época. Falamos da parte mecânica, vamos para a parte estética. Eles tinham a ideia de colocar o farol redondo na frente, como era o Polo alemão e como era o Golf alemão, que tinham faróis redondos na frente. A Volkswagen teve esses carros no Brasil para testes, tentando trazer alguma coisa da Europa para cá. Eles colocaram esses faróis redondos no carro. Então tem protótipos do Gol com farol redondo na frente. Porque se você for olhar os vincos do capô, eles casam certinho com os faróis redondos, assim como é o Golf e o Polo alemão daquela época. A Volkswagen esqueceu tudo isso, procurou em outro carro, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, que eu não sei nem pronunciar o nome desse carro. Começa com S, Sirocco. Ela foi buscar nesse carro a inspiração para fazer o Gol. E se você for olhar as dimensões desse carro, elas são praticamente as mesmas do Gol. O balanço dianteiro com traseiro, ou seja, a frente é maior do que a traseira, que coisa que o Polo e que o Golf não tinham. O entre-eixos desse Sirocco também era muito parecido, largura também muito parecido, no entanto, a altura dele é um pouquinho menor. Só que quando você olha esse carro aí, a aparência é que ele é quase um Passat, ou até maior que o Passat. Mas é só impressão, porque ele é mais achatadinho, então ele parece que é um carro maior. Mas na verdade, quando você compara esse carro da foto com o Gol, ele é menor do que o Gol. Se você for olhar os frisos, você vai ver que os faróis dele, eles estão exatamente alinhados
o friso com o final do farol. O que a Volkswagen fez, na minha opinião, foi fazer esse capô com a intenção de colocar o farol redondo e no meio do caminho, não, vamos colocar um farol quadrado aí. Mas não casa com os frisos. Naquela época, na década de 80, se você for olhar todos os carros, tá, tinham essa proporção de friso. Alguns muito corretinha, por exemplo, como o Opala, que ele tinha o friso do paralama com a sinaleira e o friso do capô no final do farol. Outros um pouco menos, outros um pouco mais, outros não casava o friso do paralama com o friso da sinaleira, mas aí quase todos casavam no farol, era uma questão de desenho, mas a Volkswagen não atentou para isso, e isso só foi ser corrigido na segunda geração do Gol, quando ele veio com o farol quadrado, sinaleira lateral, como já era, mas um farol menor, e aí eles corrigiram esse friso, acho que foi em 86, se eu não me engano, 86 e 87, que deixou de ter aquele farol grande com pisca do lado, e passou a ter um farol menor, que eu acho mais bonito do que esse farol que eles lançaram a Paraty e o Voyage, que depois o Gol passou a ter com o Gol GT, e com o Gol refrigerado a água, já todos os Gol refrigerados a água tinha aquele farol maior, enquanto o BX foi até 86 com um farolzinho pequeno. Se você quer entender melhor o que eu tô falando, assiste esse vídeo aqui, ó, depois volta para esse aqui. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu tô falando da Paraty BX, de a possibilidade de colocar o motor Air Cooled na Paraty. Particularmente eu acho que a Volkswagen deveria ter lançado esses carros com farol menor, mas não deveria ter lançado eles com motor Air Cooled. Eu entendo que eles tentaram fazer essa transição do motor a ar para o motor a água de uma forma mais natural, e eu acho que conseguiram, porque o Gol vendeu muito bem nos primeiros 3, 4 anos. Vendeu acho que 200 mil unidades, que para um carro lançamento é um número grande. Tu passa 20 anos vendendo Fusca e Brasília e vem assim, não, temos esse carro aqui que é motor dianteiro. Tu sim, cara. Dianteiro num Volkswagen? Você tá louco? Quando tu pega ali o cofre do Gol e compara com o cofre do Passat, é a mesma coisa, um pouquinho menor, mas a mesma coisa. Então tranquilamente caberia, tanto é que coube depois. Eles tinham essa ideia, um ano depois eles lançaram o Voyage, lançaram a Paraty com o motor MD, que era o motor que o Passat usava na época. Logo, eu acho que eles deveriam ter lançado tudo já com água, mas eles quiseram fazer a transição, poderiam ter mantido o design da frente do BX em toda a linha, até passar, esquece aquele farol grande, é horrível, feio pra caramba. Farol pequenininho é mais bonito. Passa direto para aquele que eles colocaram depois, com um farol do tamanho, eu acho, do BX, mas com a sinaleira nos cantos. Aquilo ali, eu acho que para mim é mais bonito até que o do BX. Mas o que nós estamos falando aqui é de trocar não apenas a estética, mas trocar a motorização da Paraty, tirar esse MD 270 e colocar a motor Air Cooled. E por que eu gravei esse vídeo? Para criar dentro da cabeça de vocês e até na minha, a ideia de que esse motor poderia ter saído também na Paraty. E por que não? Imagina, uma Paraty Air Cooled. Eu acho que ficaria do caramba. Novamente, quer continuar assistindo a saga da Paraty BX aqui? Se inscreve no canal, se já é inscrito, ativa o sininho. Vou deixar no final desse vídeo, aqui ó, o primeiro vídeo dessa questão da Paraty BX. Trocar não apenas a frente, mas trocar o coração, cara e coração do Gol BX, certo? Até o próximo, meus amigos!